Em uma época quando as sombras dos últimos dias se espessavam sobre a humanidade, uma mensageira escolhida pelo céu contemplou com seus olhos espirituais cenas que fariam tremer o coração mais corajoso. Ellen Goldwhite, transportada além dos véus do tempo, vislumbrou os eventos solenes que precedem a segunda vinda de Cristo, quando a última geração de habitantes da Terra enfrentará provas como jamais houve desde que existe nação. As advertências que ela recebeu ecoam através dos séculos com urgência crescente, pois os sinais que ela descreveu se multiplicam diante de nossos olhos como folhas de outono caindo em tempestade furiosa. Mas entre todas essas revelações celestiais, algumas das mais solenes e impactantes foram aquelas que lhe mostraram os eventos que caracterizariam a última geração de seres humanos antes da volta de Jesus Cristo. Em Testemunhos para a Igreja, volume 1, Ellen White registra uma de suas primeiras visões sobre os últimos dias. Foi-me mostrado tempo de angústia tal como nunca houve. Jesus me disse que esta era a hora da angústia de Jacó, e que todos os santos deveriam viver à vista de um Deus santo sem intercessor, mas que seriam preservados por viver uma vida santa e confiar perfeitamente no Senhor. Esta visão estabeleceu um tema que percorreria todo o seu ministério profético. A última geração passaria por experiências únicas na história humana, enfrentando desafios que exigiriam uma fé e consagração sem precedentes. Em primeiros escritos, Ellen White descreve o que viu sobre as condições que prevaleceriam nos últimos dias. Vi que rapidamente, muito rapidamente, esses julgamentos se seguirão uns aos outros na terra. Vi que os navios solitários se encontrarão no oceano. Fome haverá em muitos lugares. Vi pestilência e morte espalharem-se com mais e mais rapidez. A profeta viu que estes julgamentos não seriam eventos isolados, mas uma cascata de calamidades que se intensificariam progressivamente. Em Manuscritos, volume 21, ela escreveu: Anjos estão retendo os 4 ventos, e estão por soltar-se. Preparai-vos, preparai-vos, é o clamor que soa em meus ouvidos. Ellen White foi mostrada que a última geração testemunharia uma intensificação sem precedentes dos desastres naturais. Em Testemunhos para a Igreja, volume 5, ela registra: terremotos, maremotos, furacões e tornados devastarão a terra com crescente frequência. Os elementos em fúria causarão destruições como jamais se viu. Estas visões sobre catástrofes naturais foram acompanhadas de descrições sensoriais vívidas. Em Manuscritos, volume 24, Ellen White descreveu o que presenciou: vi as ondas montanhosas varrer por sobre as cidades. Vi casas sendo sacudidas como uma folha no vento. O rugido era ensurdecedor, como se toda a natureza estivesse em agonia. A profeta compreendeu que estes eventos não eram meramente naturais, mas sinais divinos para despertar a humanidade. Em O Grande Conflito, ela escreveu: calamidades por terra e mar, condições sociais turbulentas, rumores de guerras, são portentosos. Prenunciam a aproximação de acontecimentos da maior importância. Ellen White viu que a última geração também seria caracterizada por uma degradação moral sem precedentes. Em Testemunhos para a Igreja, volume 5, ela registra: Satanás está descendo com grande poder, sabendo que lhe resta pouco tempo. Ele enche o mundo com uma avalanche de enganos fascinantes. Em suas visões sobre a condição moral da sociedade nos últimos dias, Ellen White foi mostrada desenvolvimentos específicos. Em O Grande Conflito, ela escreveu: a iniquidade abundará. O amor se esfriará no coração de muitos. A apostasia se espalhará mesmo entre aqueles que professam conhecer a verdade. A profeta viu que esta degradação moral seria acompanhada por uma perversão da justiça. Em Testemunhos para a Igreja, volume 5, ela registra: vi que nos últimos dias os tribunais de justiça se corromperão. Os juízes se deixarão subornar, e a justiça será pervertida. Ellen White também foi mostrada que a última geração enfrentaria perseguição religiosa sem precedentes. Em O Grande Conflito, ela escreveu: aproxima-se a tempestade. O povo de Deus deve preparar-se para o que está prestes a irromper sobre o mundo como uma surpresa arrasadora. Em suas visões sobre perseguição, Ellen White contemplou cenas que a perturbaram profundamente. Em Testemunhos para a Igreja, volume 5, ela registra: vi multidões enfurecidas correndo de casa em casa, arrastando santos para a prisão ou para a morte. Vi as famílias dispersas. Ouvi os gemidos e gritos de desespero. A profeta viu que esta perseguição seria especialmente dirigida contra aqueles que guardam todos os mandamentos de Deus. Em O Grande Conflito, ela escreveu:
Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como desmoralizadores da sociedade, causadores de anarquia e corrupção. Ellen White foi mostrada que esta oposição culminaria em um decreto de morte contra o povo de Deus. Em O Grande Conflito, ela registra: um decreto finalmente sairá contra aqueles que santificam o sábado do quarto mandamento, denunciando-os como merecedores das mais severas penalidades, e dando ao povo liberdade para, após certo tempo, matá-los. A intensidade desta visão foi avassaladora para Ellen White. Em Primeiros Escritos, ela descreve o que presenciou: viu os santos deixar as cidades e aldeias, e ajuntar-se em grupos, habitando nos lugares mais desertos. Viu-os perseguidos por espadas. Os anjos do céu participaram na cena, coroando com glória os santos pacientes. Ellen White viu que durante este tempo de angústia, o povo de Deus seria sustentado de maneira sobrenatural. Em Primeiros Escritos, ela registra: vi que os santos deviam atravessar o tempo de angústia, deviam estar sem intercessor durante esse tempo, mas que eram sustentados pelo Senhor e que os anjos poderosos os guardavam. A profeta foi mostrada que milagres especiais ocorreriam para proteger os fiéis. Em O Grande Conflito, ela escreveu: os ímpios não podem aproximar-se deles. Raios de glória divina os cercam. Nenhuma arma forjada contra eles prosperará. Ellen White viu cenas específicas desta proteção divina. Em Primeiros Escritos, ela registra: vi alguns dos santos com as faces radiantes de santa alegria, declarando: a aliança que Deus fez com Davi, ele cumprirá. Vi outros a tremer por não terem confiança em Deus, nem guardado sua lei. A profeta compreendeu que apenas aqueles que tivessem desenvolvido um caráter semelhante ao de Cristo poderiam permanecer firmes. Em O Grande Conflito, ela escreveu: aqueles que estão vivendo na terra quando cessar a intercessão de Cristo no santuário celestial deverão estar em pé na presença do Deus Santo sem mediador. Ellen White foi mostrada que a preparação para este tempo deveria começar imediatamente. Em Testemunhos para a Igreja, volume 5, ela registra: agora, enquanto nosso grande sumo sacerdote está fazendo expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. A profeta viu que esta preparação envolveria um abandono completo do pecado. Em O Grande Conflito, ela escreveu: suas vestes devem estar sem mácula, seu caráter deve estar purificado de todo o pecado pelo sangue da aspersão. Pela graça de Deus e por seus próprios e diligentes esforços devem ser vencedores na batalha contra o mal. Ellen White foi mostrada que a última geração passaria por um processo especial de purificação. Em Testemunhos para a Igreja, volume 5, ela registra: como o metal precioso é refinado na fornalha, os seguidores de Cristo devem ser provados na fornalha da aflição. A profeta viu que este processo seria doloroso, mas necessário. Em Atos dos Apóstolos, ela escreveu: Deus levará seu povo através de provações acerbas. Ele os provará como o ouro é provado no fogo. Ellen White também foi mostrada que a última geração seria caracterizada por um derramamento especial do Espírito Santo. Em Primeiros Escritos, ela registra: vi que Deus derramaria seu Espírito, e eles clamariam dia e noite por libertação, e ela viria. A profeta viu cenas impressionantes deste derramamento do Espírito. Em Testemunhos para a Igreja, volume 5, ela escreveu: servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se de um lugar para outro para proclamar a mensagem celestial. Ellen White foi mostrada que este poder espiritual habilitaria os santos para um trabalho final extraordinário. Em O Grande Conflito, ela registra: na última solene obra poucos grandes homens serão empregados. Deus escolherá instrumentos humildes, e os habilitará com seu espírito a realizarem uma obra que os grandes e sábios do mundo não podem fazer. A profeta viu que esta obra final seria acompanhada por milagres evidentes. Em Testemunhos para a Igreja, volume 5, ela escreveu: o poder de Deus será revelado, muitos dos filhos dos homens ficarão grandemente admirados, e serão constrangidos a reconhecer que o dedo de Deus está na obra. Ellen White foi mostrada que a última geração também testemunharia eventos cósmicos extraordinários. Em O Grande Conflito, ela registra: aparecem sinais e maravilhas na terra e no céu. As águas se transformam em sangue. A lua aparece como sangue. As estrelas caem como figos de uma figueira. A profeta viu estes eventos com detalhes impressionantes. Em Primeiros Escritos, ela descreve: vi que quando o Senhor disse está consumado,
as rochas se fenderam, a terra tremeu, e alguns sepulcros se abriram. Vi uma escuridão sobrenatural cobrir a terra. Ellen White foi mostrada que estes sinais seriam seguidos pela manifestação visível da segunda vinda de Cristo. Em O Grande Conflito, ela registra: logo aparece no leste uma pequena nuvem negra, aproximadamente do tamanho da metade da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador. A descrição que Ellen White dá desta cena é uma das mais gloriosas de todos os seus escritos. Em O Grande Conflito, ela continua: aquela nuvem distante torna-se mais brilhante, mais gloriosa, mais majestosa, à medida que se aproxima. Jesus vem como um conquistador poderoso. A profeta viu o efeito desta manifestação sobre os habitantes da terra. Em O Grande Conflito, ela escreveu: a face do Salvador está voltada para seus filhos fiéis. Aqueles que o traspassaram, aqueles que escarneceram e zombaram de sua agonia, aqueles que mais amargamente se opuseram às suas reivindicações e a seu santo caráter, contemplam-no em sua glória. Ellen White foi mostrada a ressurreição especial que ocorrerá na segunda vinda. Em O Grande Conflito, ela registra: sepulcros se abrem, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. A profeta viu a transformação dos santos vivos. Em Primeiros Escritos, ela descreve: os santos vivos foram transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, e arrebatados juntamente com os santos ressuscitados ao encontro do Senhor nos ares. Ellen White contemplou a jornada para o céu com detalhes extraordinários. Em Primeiros Escritos, ela continua: todos nós entramos na nuvem juntamente, e durante 7 dias fomos ascendendo ao mar de vidro. A profeta foi mostrada a chegada ao céu e a entrega das coroas. Em Primeiros Escritos, ela registra: Jesus colocou as coroas na cabeça dos santos. Vi coroas de ouro, coroas com estrelas, e dentro das coroas havia escrito um nome novo. Ellen White viu o gozo dos redimidos ao contemplarem seu Salvador face a face. Em O Grande Conflito, ela escreveu: ali estão aqueles que suportaram a cruz, desprezaram a ignomínia, e seguiram seu Redentor através da solidão do mundo. Agora estão livres de todo cuidado e tristeza. A profeta foi mostrada que a última geração teria o privilégio único de demonstrar ao universo que é possível viver sem pecado. Em Mensagens Escolhidas, volume 3, ela escreveu: Cristo está esperando com intenso desejo pela manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo for perfeitamente reproduzido em seu povo, então ele virá para reivindicá-los como seus. Ellen White compreendeu que esta geração final teria uma responsabilidade especial. Em Testemunhos para a Igreja, volume 6, ela registra: aqueles que viverem na terra quando cessar a intercessão de Cristo no santuário celestial deverão estar em pé na presença do Deus Santo sem mediador. A profeta viu que apenas uma preparação completa permitiria suportar este teste final. Em O Grande Conflito, ela escreveu: somente os que, mediante a fé em Cristo, obedecem a todos os mandamentos de Deus, alcançarão a condição de ausência de pecado. Ellen White foi mostrada que o desenvolvimento deste caráter sem pecado seria obra de toda uma vida. Em Atos dos Apóstolos, ela registra: dia a dia, ano após ano, a obra de conquistar a si mesmo deve prosseguir. Nem por um momento podemos permitir-nos relaxar a vigilância ou diminuir o esforço. A profeta compreendeu que esta preparação envolvia cooperação total com o Espírito Santo. Em Testemunhos para a Igreja, volume 5, ela escreveu: quando nos rendermos totalmente a Deus e aprendermos sua vontade, ele se manifestará a nós como nunca dantes. Ellen White foi mostrada que a última geração seria caracterizada por uma fé inabalável. Em Patriarcas e Profetas, ela registra: Abraão creu em Deus contra toda esperança humana. Assim deve ser com a última geração dos santos de Deus. A profeta viu que esta fé seria testada ao extremo. Em O Grande Conflito, ela escreveu: a fé e paciência dos santos são aqui postas à prova. Tem de esperar em Deus durante a noite escura de provação. Ellen White foi mostrada que durante o tempo de angústia final, os santos clamariam dia e noite por libertação. Em O Grande Conflito, ela registra: como Jacó, todos lutarão com Deus. Suas faces expressarão a luta interior de suas almas. A palidez se estampa em todos os rostos. A profeta viu que esta experiência purificaria completamente o caráter. Em Patriarcas e Profetas, ela escreveu: é impossível para nós, por nós mesmos,
sairmos do abismo de pecado em que estamos submersos. Nossos corações são maus, e não os podemos transformar. Ellen White compreendeu que apenas o poder divino poderia realizar esta transformação. Em Caminho a Cristo, ela registra: Deus é quem opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. A profeta foi mostrada que a última geração demonstraria ao universo que a graça de Deus é suficiente para vencer completamente o pecado. Em Mensagens Escolhidas, volume 1, ela escreveu: por sua obediência perfeita, Cristo provou que era possível ao homem guardar a lei de Deus. Ellen White viu que esta demonstração vindicaria o caráter de Deus diante de todo o universo. Em O Grande Conflito, ela registra: no grande conflito final, Satanás empregará os mesmos argumentos usados por ele na rebelião celestial. Mas a fidelidade do povo de Deus provará que suas acusações são falsas. A profeta compreendeu que a última geração teria o privilégio de participar da vindicação final de Deus. Em Profetas e Reis, ela escreveu: o tempo virá quando todos na terra conhecerão que o Senhor é Deus, e que não há outro. Ellen White foi mostrada que aqueles que se prepararem adequadamente não precisam temer os eventos finais. Em Testemunhos para a Igreja, volume 5, ela registra: aqueles que estão andando na luz não serão surpreendidos pelas trevas que virão sobre o mundo. A profeta viu que a preparação adequada envolve estudo diligente da Palavra de Deus. Em O Grande Conflito, ela escreveu: somente os que fortalecem a mente com as verdades da Bíblia poderão resistir no último grande conflito. Ellen White foi mostrada que esta preparação também requer desenvolvimento de um relacionamento íntimo com Cristo. Em O Desejado de Todas as Nações, ela registra: a vida cristã é mais que muitos a consideram. Não consiste inteiramente em brandura, paciência, mansidão e bondade. A profeta compreendeu que a verdadeira preparação envolve uma entrega completa da vontade. Em Caminho a Cristo, ela escreveu: muitos há que professam servir a Deus, conservando-se, contudo, na dependência dos próprios esforços para obedecer à sua lei. Ellen White viu que apenas aqueles que experimentaram o novo nascimento poderão permanecer firmes. Em O Desejado de Todas as Nações, ela registra: a menos que aceite o novo nascimento como uma realidade, não pode ver o reino de Deus. A profeta foi mostrada que a última geração deve desenvolver um amor supremo por Jesus Cristo. Em Atos dos Apóstolos, ela escreveu: o amor de Cristo deve ser o poder que controla. O egoísmo deve ser crucificado. Ellen White compreendeu que este amor se manifestará em obediência completa. Em Caminho a Cristo, ela registra: a obediência, o serviço e a lealdade do amor é a verdadeira prova do discipulado. A profeta viu que a última geração será caracterizada por uma vida de oração constante. Em Testemunhos para a Igreja, volume 5, ela escreveu: devemos viver em constante comunhão com Deus. Nossa vida deve ser uma vida de oração. Ellen White foi mostrada que esta geração também será distinguida por sua compaixão pelos perdidos. Em Testemunhos para a Igreja, volume 6, ela registra: o amor pelas almas deve queimar em nossos corações como queimava no coração de Cristo. A profeta viu que aqueles que se preparam adequadamente recebem a promessa de proteção divina. Em Salmos 91, verso 7, a Bíblia declara: 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ellen White compreendeu que esta promessa se aplicará especialmente à última geração. Em O Grande Conflito, ela escreveu: embora uma nação tema e trema ao redor deles, e mortandade destrua milhares, o povo eleito de Deus permanecerá seguro sob sua proteção. A profeta foi mostrada que a recompensa daqueles que permanecerem fiéis será além de toda a imaginação. Em O Grande Conflito, ela registra: para os justos, a morte não é mais que sono. Para eles a vida está escondida com Cristo em Deus, e quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também eles se manifestarão com ele em glória. Ellen White viu que a última geração terá o privilégio especial de ser trasladada sem ver a morte. Em 1 Tessalonicenses 4, verso 17, Paulo escreve: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. A profeta compreendeu que este privilégio vem acompanhado de grande responsabilidade. Em Testemunhos para a Igreja, volume 5, ela escreveu: agora, enquanto nosso grande sumo sacerdote está fazendo expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo.
Ellen White foi mostrada que o tempo para esta preparação não durará para sempre. Em Testemunhos para a Igreja, volume 5, ela registra: os casos de todos estão prestes a ser decididos para sempre. Agora é o tempo de nos prepararmos para o que está para vir sobre a Terra. A profeta viu que os eventos finais se desenvolverão rapidamente. Em Testemunhos para a Igreja, volume 8, ela escreveu: os acontecimentos finais da história terrestre desenvolver-se-ão rapidamente. Ellen White compreendeu que aqueles que esperam até o último momento para se preparar descobrirão que é tarde demais. Em O Grande Conflito, ela registra: terrível será a crise para a qual caminha o mundo. Importa que o povo de Deus se prepare para o que está para sobrevir à terra. A profeta viu que a preparação deve começar agora, no momento presente. Em Testemunhos para a Igreja, volume 6, ela escreveu: não temos um momento a perder. Não sabemos quão cedo pode terminar nossa obra para o tempo e a eternidade. As advertências de Ellen White à última geração ressoam através dos anos com urgência crescente. Seus escritos nos mostram que esta geração enfrentará desafios únicos, mas também terá privilégios especiais. Aqueles que se prepararem adequadamente não apenas sobreviverão às crises finais, mas demonstrarão ao universo que é possível viver em harmonia completa com a vontade de Deus. O chamado é claro: a preparação não pode ser adiada. O desenvolvimento do caráter cristão é obra de uma vida inteira, e cada dia que passa nos aproxima mais dos eventos solenes que Ellen White contemplou em visão. Que possamos responder ao chamado divino com a mesma dedicação e fé que caracterizou a vida desta mensageira especial do Senhor. As advertências foram dadas. As instruções estão claras. A escolha é nossa. Que Deus nos ajude a ser fiéis até o fim, para que possamos estar entre aqueles que serão achados preparados quando Cristo aparecer nas nuvens do céu para buscar seu povo fiel. Se essa mensagem falou ao seu coração, se inscreva e ative o sininho, deixa seu like e compartilha com alguém especial, e até o próximo vídeo.